gente, bora lá. Vamos para o módulo ou aula 6, ocupação da Amazônia. Pois bem, primeiro vamos cartografar. A Amazônia está localizada na parte norte setentrional boreal da América do Sul. Abrange vários países, destacando o nosso. Pois bem, para você entender a contextualização da ocupação da Amazônia, você está vendo uma propaganda do próprio governo brasileiro. A ocupação mais recente foi promovida pela ditadura militar com o lema do século XX, que era a promoção da integração nacional, você fortalecer um projeto de soberania nacional. E o primeiro ditador, o senhor Castelo Branco, tinha uma frase emblemática: vamos integrar para não entregar a Amazônia. E aí a gente vai rever essa ocupação recente da Amazônia, claro, por motivos econômicos, geopolíticos e uma questão de espaço, de soberania nacional. Para você entender isso, a gente tem aquela pré-ocupação. Isso quer dizer, pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, o Brasil de Portugal era apenas uma parte reduzida a leste, no sentido do litoral, mais ou menos o nordeste, o sudeste e tal. E a maior parte do Brasil, que a gente conhece, era da Espanha. Grande parte da Amazônia, do interior, pertencia aos espanhóis. Bom, então a pré-ocupação seria por meio das bandeiras, expedições e, obviamente, aquela expressão, né, drogas do sertão, seria o interior, as especiarias da Amazônia. Portugal, por uso capião, foi tomando a parte espanhola. A Espanha tinha, na época, outras prioridades. Para a gente fechar essa pré-ocupação da Amazônia, a gente teve o ciclo da borracha no final do século XIX e começo do século XX. O ciclo da borracha promoveu um aumento territorial do país com a famosa anexação do Acre pelo Barão de Rio Branco. Mas o tema da aula seria a ocupação da Amazônia mais recente. Ela foi promovida pela ditadura militar. Para você contextualizar, lembrar da Guerra Fria, do perigo vermelho socialista, do alinhamento do Brasil com a Casa Branca. Então, os Estados Unidos nunca esconderam os interesses econômicos mineralógicos nos recursos naturais da Amazônia. Então, a ditadura, um governo de direita, bancado, alinhado com os Estados Unidos, e é claro que os Estados Unidos pediram a exploração da Amazônia. Mas como? Lá na Amazônia não havia estrada, energia elétrica, mão de obra, e aí a ditadura promove a ocupação da Amazônia com financiamento do capital estrangeiro. Bom, para isso, nasce em 66 uma secretaria, um órgão do governo para gerenciar a ocupação. Esse órgão ganhou o nome de SUDAM, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Isso quer dizer que o governo vai comandar, por meio de políticas públicas, essa ocupação. O exemplo que você mais lembra
foi a Zona Franca de Manaus. Você está vendo imagens da evolução de uma moto, de uma TV 29 polegadas, de uma moto mais moderna, Honda Bis, e até a placa de um tablet, por exemplo. Então a Zona Franca ela foi evoluindo com supervisão da Sudan, obviamente. O que é a Zona Franca? Olha que simples, é um distrito industrial, é um bairro, qualquer cidade tem, no caso Ribeirão tem, próximo a Nestlé, um distrito industrial, é um bairro onde os terrenos são doados para as grandes empresas, para as multinacionais, no caso da Zona Franca de Manaus. Então você tem a localização pautada numa rodovia, só que no caso da Zona Franca é a proximidade do porto de Manaus. Então, primeiro raciocínio, é um distrito industrial e você tem uma isenção tributária, além da multinacional ganhar o terreno, ela poderia trazer o maquinário sem pagar impostos. Você produz utilizando uma mão de obra muito barata e você tem as facilidades de exportação. A Zona Franca, ela visa o mercado interno e, é claro, o mercado externo. Linha de montagem quer dizer que as principais peças provêm prontas dos países de origem. Então, o motor de uma moto já vem pronto de Tóquio. Isso quer dizer que a mão de obra vai montar, apertar um parafuso e montar a mercadoria. Qual é a vantagem disso? Você tem um custo baixo de operação devido à mão de obra e os incentivos fiscais. Então você está vendo um exemplo de política pública que acabou ressuscitando Manaus daquela crise da borracha do começo do século passado. Bom, só que para promover a integração você tem de ter estradas. Em 70, o governo Médici lança o PIN, o Plano de Integração Nacional, que era a construção de rodovias e o incentivo ao longo das rodovias de projetos agrominerais. Então você vai ter dois exemplos para guardar: a BR-230, a Transamazônica, uma das maiores rodovias da nossa história. Observando o mapa da esquerda, a Transamazônica ela liga a região norte ao nordeste e ela, claro, iria facilitar o deslocamento de mão de obra. Lembra do lema, vamos integrar para não entregar. A segunda que eu escolhi é a BR-163 Cuiabá-Santarém, cruzando com a Transamazônica e o coração da nossa floresta, obviamente. Essa rodovia ela integra o norte, obviamente, ao centro-oeste. Então você tem uma infraestrutura facilitando trocas de mercadorias e deslocamento de mão de obra. Bom, aí a ditadura, curiosamente, usa um conceito criado por Vargas em 53 e arquivado no IBGE, porque no ano seguinte, infelizmente, ele cometeu o suicídio. Então, Vargas pede para criar esse conceito, o IBGE arquiva e a ditadura ressuscita, aproveita e dá para Sudã. Então, o que é a Amazônia Legal? Olhando no mapa, é toda a região norte, que inclui Tocantins, mais todo o Mato Grosso, que pertence ao centro-oeste, e um pouco mais da metade do Maranhão, que já é região nordeste. O critério seria a bacia hidrográfica e a floresta. E o mais importante de você guardar, a
Amazônia Legal, 61% do país, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é a área de atuação da Sudan para fiscalização de empreendimentos nessa região que a gente está abordando. Mas qual é o raciocínio? A construção de Brasília na década de 50, a inauguração em abril de 60, começa a melhorar a infraestrutura de rodovias. Então você tem a construção de Brasília e aí vem a ditadura e todo esse incentivo de ocupação da Amazônia. Isso acaba facilitando a atuação do agronegócio. Então, a partir da década de 70, vem as fronteiras agrícolas, que a gente já viu, é esse deslocamento do capitalismo para o interior, simbolizado pelo Cerrado e pela Amazônia. A fronteira agrícola vai destruir o Cerrado, diminuindo a biodiversidade, e o sul da Amazônia, que a gente rotula por arco do desmatamento. Veja se você lembraria aquela estrelinha que eu pedi para você guardar. Então, além de destruir a natureza, que é o tema, da nossa aula de hoje, você tem um aumento da violência rural. E essa região, ela é muito famosa e importante, é o Bico do Papagaio, que abrange o norte de Tocantins, o Maranhão e o Pará, pertencendo à Amazônia Legal, obviamente. Bom, diante de tudo isso, você consegue entender a destruição e o avanço do desmatamento no Cerrado e em parte da Amazônia. Então você vai ter duas fotos de satélite, onde as rodovias são no sentido perpendicular, facilita a atuação dos madeireiros. É o desmatamento espinha de peixe. Isso acontece perpendicular às rodovias que eu acabei de citar. Aí você tem a tríade da destruição. Isso quer dizer, você explora a madeira, o desmatamento. É o madeireiro, ele age e vai embora, para não ser preso. Aí vem o primeiro fazendeiro que vai praticar a coivara, a queimada, a biodiversidade vai a quase zero. A floresta vai virar o pasto. E aí você tem a pecuária como a atividade pioneira. Bom, quando valorizar as terras, uma estrada asfaltada, energia elétrica e tal, o pecuarista vende a propriedade para o agronegócio. E aí vai chegando a soja e vai emplacando aquele cultivo mecanizado. Então são 3 etapas a partir do desmatamento, chamado espinhas de peixe. Bom, com isso você tem uma cobrança internacional, pense na década de 80, uma consciência ambiental, os protocolos, as reuniões, Estocolmo, Rio 92, Montreal, Kyoto em 97, e aí você tem as pessoas denunciando toda a destruição da Amazônia, contextualizada com o aquecimento global. E aí você teve um personagem famoso que defendeu a Amazônia, chamado Chico Mendes. Chico Mendes era uma pessoa muito humilde. Lá na década de 80, ele era um seringueiro que acabou virando um sindicalista, um representante de classe em Chapuri, no Acre. E o Chico Mendes vai ficar famoso porque ele denuncia a destruição da natureza. Mas, além disso, ele tem a coragem de denunciar
aquele trabalho escravo por peonagem, a escravidão por dívida. Mas o Chico Mendes foi mais além. Além de denunciar, ele teve uma ideia com os amigos diante de informações privilegiadas. Chico Mendes, ele sabia qual era o fazendeiro que havia contratado peões para o desmatamento. E ele alugava ônibus e caminhões e convidava as pessoas humildes, principalmente crianças, idosos e, é claro, seus amigos. E ele lançava um protesto contra o desmatamento chamado empate de derrubada. Às 6 da manhã, eles invadiam a propriedade que teria o desmatamento. As pessoas faziam um abraço simbólico, dando as mãos, e obviamente o fazendeiro era acionado, chamava a polícia, e a polícia não tinha uma logística como prender tantas pessoas, destacando crianças e idosos. Naquele dia, a floresta não caía. Qual é a curiosidade do fato? Ele repetiu isso mais de 30 vezes, irritando os fazendeiros da região. Só que, infelizmente, em 88, os fazendeiros contrataram um pistoleiro que acabou executando Chico Mendes no final de 88. Ele já tinha ganho, em 87, o título da ONU Cidadão Mundial do Meio Ambiente. Ele era mais conhecido lá fora do que aqui dentro do nosso país. Vamos lá. Bom, diante da repercussão da morte de Chico Mendes, o governo brasileiro é pressionado e acelera a criação de reservas. Só que você vai ter de lembrar, para entender as reservas brasileiras, daquele conceito que você está visualizando. Você acha que essa imagem é preservar ou conservar? Repare essa. A primeira que eu te mostrei, que está à direita, é a preservação. É uma linha mais radical dos ambientalistas. É aquela palavra intocabilidade. A única maneira de você salvar, por exemplo, a Amazônia, é não relar mais mel. A segunda visão que predomina entre ambientalistas é a de conservação. É aquela palavra sustentabilidade. Você pode explorar sem destruir, garantindo que as próximas gerações terão acesso aos recursos naturais. Então há uma divisão dos ambientalistas, mas o governo brasileiro, pressionado no sentido internacional, ele vai criar reservas abrangendo os dois conceitos. A gente vai ter várias categorias destacando reservas indígenas que já existiam. Aqui a gente chama de tipos básicos. Você vai ter a de uso sustentável, que é dividida em 7 categorias, onde pode haver exploração. E 5 categorias mais, vamos dizer assim, vigiadas, chamadas de proteção integral, na linha radical de preservação. Vamos lá? Esse é o slide mais complicado da aula. É assim. As reservas são indígenas, as reservas são de preservação e de conservação. Seguindo as unidades que eu acabei de te mostrar, de proteção integral e de uso sustentável. Só que olha que divisão complicada. A de proteção integral são 5 categorias e a de uso sustentável são 7. Então você tem vários tipos de reservas, não há necessidade de você decorar todos esses nomes. Porém, eu já destaquei em verde, a mais cobrada é a reserva
extrativista. Você lembraria o motivo? Dá uma olhadinha. Ela foi idealizada por Chico Mendes e ela visa atender as comunidades tradicionais ou os povos da floresta. Então você vai imaginar índios, quilombolas, ribeirinhos, poceiros, aquele pequeno agricultor, aquelas mulheres quebradeiras de castanha da mata, dos cocais, do babaçu. Então, a reserva extrativista envolve essas pessoas humildes, obviamente. Bom, aqui já é uma outra ameaça à Amazônia. Para as multinacionais funcionarem, os projetos agrominerais, você tem de ter energia elétrica. E aí você teve o desenvolvimento de projetos de construir usinas hidrelétricas. Mas qual é o probleminha que todo mundo aprendeu? O relevo da Amazônia é mais aplanado, os rios são volumosos e construir uma hidrelétrica impõe a barragem e um grande reservatório, por tabela, uma expressiva área alagada, que provoca remoção de aldeias, dos ribeirinhos, até de vilarejos, de cidades e tal. Então, são os impactos das usinas hidrelétricas. Aqui você tem uma lista preciosa de guardar. São poucas hidrelétricas, um pouquinho mais de 10, mas você não pode esquecer 5 hidrelétricas. Vamos lá? 2 antigas, tradicionais da ditadura, com grandes reservatórios, Tucuruí, no rio Tocantins, pertence ao projeto Carajás, e Balbina, no rio Atumã, a 200 quilômetros de Manaus. Essa é para gerar energia elétrica para a Zona Franca, lá no começo da nossa aula. Bom, a de cima, então, Tucuruí, do projeto Carajás. Agora, a gente vai aprender na aula de energia que as engenharias evoluíram as usinas. Hoje as usinas estão mais eficientes, com menos impactos ambientais. Diminuiu demais o tamanho do reservatório, em alguns casos, a anulação do reservatório. Então é aquele tipo de usina a fio d'água. Giral e Santo Antônio, em Rondônia, no Rio Madeira, e Belo Monte, uma das mais modernas do mundo, no Rio Xingu, no Pará. Então hoje a gente trabalhou os impactos da ocupação da Amazônia e, é claro, toda a história envolvendo o período militar. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um abraço.